De forma. O único fator que afeta a condutividade elétrica no meio seriam os íons. Em meio aquoso, sim. Só os íons vai afetar a condutividade. Se tiver íons, vai conduzir. Se não tiver íons, não vai conduzir. Se tiver poucos íons, vai conduzir muito pouco. E se tiver muitos íons, vai conduzir de forma mais eficiente. Ou tem outros o que, Juan? Deixa eu ver. De forma geral, e para o nosso estudo, não existe outros fatores. Só seriam os íons mesmo. Tá? Falando de meio aquoso, o fator mais importante seria a presença ou ausência de íons. Tá? Então vamos lá. O ácido clorídrico puro HCl é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura H2O é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que se deve a? Letra A, dissociação da água em H+, e OH-. Não, né? A ionização do HCl formando H3 ou mais e Cl-. Então, é isso aqui, é exatamente o que eu falei para vocês, que o HCl ele se dissocia em meio aquoso e forma um íon ou H+, ou H3 ou mais, que é a mesma coisa, mas a melhor forma de representar é H3 ou mais, né? E o íon cloreto, que é o Cl-. A transferência de elétrons da água para o HCl, não, isso não acontece. Transferência de elétrons do HCl para a água também não acontece. Reação de neutralização do H+ da água com o Cl menos do HCl. Não, isso aqui também não acontece. Tá? Então a letra seria a letra B. Tá bom? Então a letra correta é a letra B. É a ionização do HCl, formando H3 ou mais e Cl menos. Beleza? Questão 4. Indique nas afirmações a seguir o que é correto ou incorreto. Justifique sua resposta em poucas palavras. Então, a afirmação é: uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta o número de cátions H+, igual ao número de ânions Cl-. Portanto, é eletricamente neutra e não conduz eletricidade. O que está errado e o que está certo? Eu só tenho coisa errada ou só tem coisa certa? Peraí, deixa eu ver. Portanto, é eletricamente neutra e não conduz eletricidade. Tem, mas ela não é neutra, eu acho. Tá. Eles estão dissociados, eles estão dissociados. O Juan precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, que essa parte do tá eletricamente neutra e por isso não conduzir eletricidade não é bem verdade. Se a gente for parar para pensar, a quantidade de íons cloreto, a quantidade de íons cloreto vai ser a mesma quantidade de prótons H+. Você consegue, todo mundo consegue entender que a quantidade de H+ vai ser igual à quantidade de Cl-? Porque cada molécula de cloreto de hidrogênio, né, que é HCl, vai formar um próton e um cloreto. Tá. É uma solução eletricamente neutra? É uma solução eletricamente neutra, porque a quantidade de cargas positivas e negativas é a mesma. Mas isso não significa que ela não conduz, que por isso ela não conduz eletricidade. Na verdade, ela conduz eletricidade sim, porque existe a presença dos íons livres.
Tá bom? Então, o que faz uma solução conduzir a eletricidade não é o fato dela ser ou não ser eletricamente neutra, é o fato de existir ou não íons livres. Existem íons livres, que é o H+, e Cl-, por isso conduz a eletricidade. É uma solução neutra porque a quantidade de H+ é a mesma quantidade de Cl-. Então, isso neutraliza. Mas o fato dela ser uma solução neutra não significa que ela não conduz a eletricidade. Tá? Todo mundo entendeu? Então, ela é uma solução eletricamente neutra, mas ela conduz sim a eletricidade. E muito bem. Pronto. Então, a questão 5. A água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico puro, H2SO4, também é um mau condutor. Explique o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser boa condutora de corrente elétrica. Bem fácil essa, né? Depois que a gente respondeu essas outras duas, essa aqui se torna bem fácil, não é? Por que, que o ácido sulfúrico sozinho não conduz um mau condutor de corrente elétrica? A água também pura, ela não é muito boa condutora de corrente, mas quando eu tenho a mistura de ácido sulfúrico com água, essa solução se torna uma boa condutora de corrente elétrica. Isso. Isso. A formação de íons. Tá bom? Então, o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água se uma boa condutora de corrente é porque é a formação de íons. Então, vai formar dois íons H3 ou mais desses dois hidrogênios aqui e um íon sulfato. Tá bom? Vocês lembram qual é a diferença entre ionização e dissociação iônica? Alguém? Alguém lembra qual é a diferença entre dissociação iônica e ionização? Tá, por exemplo, o HCl ele sofre ionização ou dissociação iônica? Por que que ele sofre ionização? Por que que ele não sofre dissociação? Tá, porque ele é um ácido. É porque ele é uma substância, uma substância. Vocês já tiveram ligações químicas, né? Imagino que sim. Então, o HCl ele é uma substância molecular. Então, para formar o HCl, na ligação química entre cloro e hidrogênio, o que ocorre é o compartilhamento de elétrons, ou seja, os elétrons da ligação está dividido entre o cloro e o hidrogênio. Então, mas quando esse HCl está em água, como são duas substâncias com polaridades muito diferentes, e o cloro tem uma eletronegatividade muito alta, então, quando eles são misturados em água, os elétrons da ligação vai somente para o cloro. Por isso, o cloro fica com excesso de cargas negativas. Então, por isso que há a formação de íons. Então, fica o cloro com excesso de cargas negativas, né, formando o Cl-, e o H+, fica com deficiência de elétrons. Então, ele fica com uma carga positiva. Então, eles sofrem ionização porque, originalmente, eles não eram íons, quando eram um composto molecular, e eles ocorre a formação de íons quando eles são misturados à água. Então, a ionização ocorre em compostos moleculares, tá? Agora, já a ionização é diferente porque os íons eles já existiam presentes lá na ligação. Então, por exemplo, cloreto de sódio.
Vocês lembram que o cloreto de sódio é um composto que é formado por ligação iônica. Ou seja, nessa ligação aqui, vocês estão vendo o ponteiro do mouse, né? Nessa ligação entre cloro e sódio, quando eles se ligam, o sódio ele já perde um elétron que ele fica totalmente para o cloro. Então, quando eles, mesmo eles estando na forma sólida, lá já existe o íon Na+, e o íon Cl-. E aí, quando eles estão em meio aquoso, a diferença é que eles se separam. Então, as moléculas de água fazem com que esses íons eles se separam. E eles já existiam mesmo antes de serem expostos à água, por exemplo. Tá bom? Então, ionização é quando há a formação de íons a partir de um composto que originalmente não era um composto iônico. E a dissociação iônica é quando ocorre a separação dos íons, quando originalmente esse composto já era um composto iônico. Tá? Sempre importante lembrar. Pronto, vamos para a questão 8. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, NaCl, é um sólido e o cloreto de hidrogênio, HCl, é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. A letra A. Porque no estado líquido, o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é? Alguém? Lembrando aqui, que o cloreto de sódio no estado líquido não é na presença de água, é numa temperatura elevada, uma temperatura alta o suficiente para fazer com que ele fique no estado líquido. Tá? Então, por que no estado líquido o cloreto é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é? O que vocês sugerem? Alguém? O calor gera íons para ficar líquido. O calor gera íons. Capacidade de liberar íons. Tem a ver com as energias das partículas. Então, o processo é o mesmo não necessariamente o mesmo, mas é parecido com o que acontece ao misturar o cloreto de sódio em água. Vamos por partes. O cloreto de sódio no estado sólido, ele não é um bom condutor, porque justamente os íons eles estão uns ligados aos outros. Eles não estão livres, eles estão uns ligados aos outros. Então, por isso, não é um bom condutor de eletricidade. Quando o cloreto de sódio está no tá misturado em água, tem uma solução aquosa, os íons ficam livres, né? Então, então uma solução aquosa de cloreto de sódio consegue conduzir eletricidade porque os íons estão livres. Já no estado líquido, cloreto de sódio no estado líquido, ou seja, numa temperatura elevada o suficiente para que só cloreto de sódio esteja no estado líquido, o que ocorre é a mesma coisa. Os íons eles voltam a ficar livres. Eles têm liberdade de se movimentar nessa solução. Então, o que faz com que cloreto de sódio no estado líquido conduza bem a eletricidade, é o fato de ter íons livres. Ok? Isso, então, a capacidade. A ideia é essa capacidade de fazer com que os íons fiquem livres, né, nessa condição de estar no estado líquido. Tá? Alguma dúvida? Letra B. Por que no estado líquido HCl é um mau condutor de eletricidade? Lembra que aqui é estado líquido, é somente o HCl puro, não tem a presença de água.
Isso, é exatamente isso. É porque os íons não estão livres. Então, em HCl puro, sem água, não existe a presença de íons livres. Então, por isso, não conduz bem a eletricidade. C. Por que que em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade? E aí? Isso, porque os íons, porque quando eles são adicionados em solução aquosa, os íons ficam livres e aí eles conduzem muito bem a eletricidade. Beleza? Questão 26. Assinale o item que contém apenas ácidos. Tá. H2S é um ácido? H2S é um ácido? Não. Não ou sim? Sim, H2S é um ácido. O ácido sulfídrico, eu falei isso para vocês, eu mostrei o exemplo dele. Cloreto de sódio é um ácido? Cloreto de sódio não é um ácido e KOH, cloreto de sódio é um ácido, Vitória. Como é que é essa história? Me conte aí. Então, cloreto de sódio não é um ácido? Não, cloreto de sódio é um sal. E o KOH, que é uma base, hidróxido de sódio, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai começar a falar de bases. Começar não, na verdade, continuar, né? Então, essa não atende muito bem. A letra B, HBr é um ácido? Sim, HCl é um ácido. E ácido, e ácido sulfúrico é um ácido? Pronto, então aqui a gente já meio que mata a questão, né? Então aqui a gente tem cloreto de sódio, de novo, que não é um sal. Aqui a gente tem hidróxido de bário, que é uma base. E aqui a gente tem sulfeto de bário, né? Que é um sal também. Na letra D a gente tem HCl, tem o hidróxido de amônio, que é uma base, e tem o sulfeto de bário de novo, que é um sal. Aqui só tem bases, né? Na letra E, hidróxido de sódio é uma base, hidróxido de lítio e hidróxido de cálcio. Para a definição de arrênios, o ácido ele sempre vai começar com, com hidrogênio na fórmula. E o H vai estar sempre nas bases, tá? É uma boa, é uma boa estratégia. Só que aí a gente tem alguns exemplos de ácidos que nem todos os Hs presentes na molécula faz parte do hidrogênio ácido, tá? Pronto, então a questão é a letra B, né? Ácido bromídrico, o, mas e o NaCl que não tem OH? E o NaCl é o quê? O NaCl é o cloreto de sódio, não é? Ele é um sal, cloreto de sódio. O hidróxido de sódio, cadê esse aqui, ó? É NaOH, isso sim, uma base. Uma das mais fortes que tem. Tá bom? Tá. Então, questão 27. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido, e é formado por átomos de três elementos químicos diferentes. É o H2S, é esse ácido aqui que eu esqueci o nome agora, o ácido cianídrico, o ácido su, o ácido, esqueci o nome, deixa eu ver o nome desse ácido aqui. Esse é o ácido sulfuroso, é isso mesmo, é o ácido sulfuroso. É o ácido sulfuroso. É, deixa eu ver o nome desse outro, H4P2O7. H4P2. Ai, não tem o nome aqui, não lembro o nome. H4 P2O7. Ai, não lembro qual que é. Não. Mas vamos lá. Esse nome agora não importa muito, não.
Vamos de novo. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de três elementos químicos diferentes é ácido sulfídrico, esse ácido aqui que eu esqueci o nome, ácido cianídrico, ácido sulfuroso ou ácido nítrico. E aí, qual que é a alternativa? Qual que é a classificação de um oxiácido? O que faz com que um ácido seja classificado como oxiácido? É a presença de quem? De O, né, que é o oxigênio. Então, a gente já descarta o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico. Aí sobram esses outros três, né? E aí, o próximo é três elementos químicos diferentes. Não, tem outra classificação de ácido. O que significa, o que faz com que, um ácido seja classificado como diácido? É a presença de dois o quê? É a presença de duas coisas, isso, de dois hidrogênios ionizáveis, né? Então, a alternativa que resta é só a letra D. A gente já tinha descartado a A e a B e a C, por não ter oxigênio. Aí aqui a B já tem quatro. Esse aqui só tem um, o E, então o que sobra é a letra D. Então, e é formado também por três elementos químicos, né? Que é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Beleza? E por último, mas não menos importante, essa questão aqui, ó. A água destilada tem um pH 7. O que significa água destilada ter um pH igual a 7? O que significa uma água ter um pH igual a 7? Que não possui sais minerais. Que não possui sais minerais. Não, então, vamos lá. Destilada caracteriza melhor isso aí que você falou. Não possui sais minerais. Então, uma água destilada não possui sais minerais. Agora, o pH não está relacionado à presença, não necessariamente está relacionado à presença de sais minerais. Ter um pH 7 está relacionado a outra coisa, que é o quê? Isso, que o pH é neutro, né? Não é ácido nem básico. Exatamente isso. pH 7, pH neutro. É isso, a escala de pH é de 0 a 14 e em 7 pH é neutro. Tá bom? Pronto. Então, água destilada, pH 7, em contato com ar dissolvido, desculpa. Água destilada, pH 7, em contato com o ar, dissolve o dióxido de carbono, CO2, levando à formação de um composto que a deixa levemente ácida. pH aproximadamente 6. Nas grandes cidades, a queima de combustíveis fósseis produz gases como os óxidos de nitrogênio e de enxofre, que reagem com a água produzindo compostos ainda mais ácidos. A precipitação dessas soluções aquosas denomina-se chuva ácida. Os gases como o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e o trióxido de enxofre, presentes no ar das grandes cidades, reagem com água, podendo formar, respectivamente, os ácidos, né? Então, uh, alguns gases presentes na atmosfera reagem com a água para formar determinados ácidos. Durante a aula da semana retrasada, eu falei para vocês que o CO2, que é o dióxido de carbono, ele reage com a água formando o ácido carbônico, né? Então, assim como o CO2, que é um gás, reage com a água formando o ácido carbônico, os óxidos de nitrogênio e de enxofre também reagem, produzindo ácidos. Então, se a gente for lembrar, quais são os ácidos
que a gente viu anteriormente, que na sua estrutura tem, tem os óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre na sua formulação. Então vamos ver aqui. Observem que isso daqui, esse NO3, ele é um óxido de nitrogênio, tá? Então isso daqui, quando só existe a presença desses óxidos na atmosfera, eles reagem com água e formam, por exemplo, ácido nítrico ou ácido nitroso, né? Vai depender do óxido que está presente. Assim como os óxidos derivados do enxofre, né? Pode formar, na atmosfera, geralmente a gente tem SO3, e aí esse O3 pode reagir com água formando o ácido, nesse caso aqui, sulfuroso, né? Então, com base nisso, a gente já sabe que o dióxido de carbono presente na atmosfera pode reagir com água formando ácido carbônico, então os óxidos de nitrogênio e de enxofre vai formar quais os outros ácidos? Então, a gente já sabe que vai ser o ácido proveniente do CO2 vai ser o ácido carbônico. Então, qual seria o ácido proveniente do óxido de nitrogênio? Seria o ácido nítrico e o ácido derivado do óxido de enxofre é o ácido, ok? O sulfúrico, né? Pois é, então, ele fala aqui que é respectivamente, né? Então, na ordem que ele deu, é o dióxido de carbono, vai formar o gás carbônico, o óxido de nitrogênio vai formar o ácido nítrico e o óxido de enxofre vai formar o ácido sulfúrico. Então, a chuva ácida, né, que é formada, é justamente devido à presença desses óxidos que está presente na atmosfera, e esses óxidos, eles reagem com água e formam esses ácidos aqui, o carbônico, o nítrico e o sulfúrico. Por isso que a gente tem a formação da chuva ácida, né, que pode trazer diversos problemas, né, diversos prejuízos. Alguma dúvida? Vamos lá, só para gente eliminar as outras, né? Carboxílico, não tem nada a ver, o texto nem menciona nada sobre ácido carboxílico. Ácido acético também proveniente né, proveniente não, é o ácido presente no vinagre. Geralmente ele é produzido a partir de fermentação de algumas espécies. Também o texto não fala nada sobre isso. E o ácido clorídrico, né, que é o HCl, também a questão não menciona nada sobre isso. Tá bom? Alguma dúvida? Tá, vamos agora começar a falar sobre as bases. Tá, então vamos lá. Continuando o assunto sobre ácidos e bases, a gente já falou bastante sobre os ácidos, agora um pouco sobre bases, e agora vamos continuar falando sobre bases, né? Então, segundo a definição de Arrhenius, as bases elas são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam-se liberando o ânion, hidroxila ou oxidrila, né? Geralmente a gente só vê a denominação de hidroxila. Então, as bases são substâncias que liberam esses íons aqui, né? Os íons hidroxilas. Então, através da dissociação iônica das bases, é possível visualizar melhor essa definição. Veja alguns exemplos. Então, as bases, elas geralmente já são compostos iônicos, né? Então, quando em solução aquosa, elas só se dissociam, ou seja, os íons já estavam presentes, eles só se separam, tá? Então, aqui a gente tem o hidróxido de sódio, né? Que é formado pelo íon Na+, e OH-, então quando em meio aquoso ocorre a separação desses íons. O hidróxido de cálcio, né? Ocorre a mesma coisa quando em meio aquoso ocorre a separação dos íons. Observem que o hidróxido de sódio libera um íon hidroxila, enquanto que o hidróxido de cálcio libera dois íons hidroxila. Hidróxido de alumínio,
liberam 3 íons e hidróxido de chumbo liberam 4 íons. Então, as diferentes bases, elas podem, quando em meio aquoso, liberar diferentes quantidades de íons, tá? Então, a classificação das bases quanto ao número de hidroxilas, a gente tem as monobases, que são bases que liberam uma hidroxila. Então, por exemplo, a gente tem hidróxido de sódio, de potássio e hidróxido de lítio. Temos as dibases, que são bases que liberam duas hidroxilas. Temos o hidróxido de magnésio, que é aquela que foi que eu tinha comentado para vocês. O hidróxido de magnésio ele é utilizado como antiácido estomacal, né? O hidróxido de cálcio, ele geralmente é utilizado como inseticida e também é utilizado como inseticida. Hidróxido de bário, não lembro agora de nenhuma utilidade, mas com certeza tem. Temos também as tribases, que são bases que liberam 3 hidroxilas, então a gente tem o hidróxido de alumínio. Lembra do hidróxido de alumínio? Que, se eu não estiver enganado, ele é utilizado lá no tratamento da água. Não lembro agora se é hidróxido ou se é sulfato de alumínio. Não, lá eu acho que é sulfato, né? Não, lá é sulfato de alumínio. O hidróxido de alumínio ele é utilizado também como antiácido estomacal. Lembrei, ele é utilizado também como antiácido estomacal, né? Temos hidróxido de bismuto e o hidróxido de ferro. Então, esse hidróxido de ferro aqui nada mais é do que a ferrugem. Então, a ferrugem é o hidróxido de ferro, que é uma tribase. E a gente tem também as tetrabases, que são bases que liberam 4 hidroxilas. Então, a gente tem aqui hidróxido de chumbo e hidróxido de estânio, tá? Pronto. As bases também elas podem ser classificadas quanto à solubilidade em água. Então, as bases elas podem ser solúveis em água. Então, são as bases compostas pelos metais da família 1A. Cara, deixa eu lembrar. Aparentemente, pelo que eu me lembro, eu diria que quase que com certeza que não. Pela classificação aqui não tem. A gente poderia ter, obviamente, alguns casos, algumas exceções, né? Alguns casos, digamos assim, mais específicos. Mas, pelo que eu me lembre, eu nunca vi. Eu nunca vi uma base com mais de 4, né? Geralmente acho que não tem mesmo. Então, se fosse um caso bem específico, específico mesmo. Mas bases com mais de 4 hidroxilas eu não lembro de já ter visto. Beleza. Tá, então quanto à solubilidade, elas podem ser solúveis. Então, são as bases da família 1A da tabela periódica, são as bases que são formadas pelos metais da família 1A da tabela periódica. E quem são os metais da família 1A? Vocês lembram? Lembram? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu vejo uma melhor aqui, se dá para ampliar. Acho que não dá para ampliar. Tá, eu creio que dá para ver, né? Deixa eu ver se aqui melhora um pouco. Acho que melhorou um pouco. Então, quem são os metais da família 1A? São esses aqui, né? Exceto o hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele é deslocado, ele está aqui, mas ele não é um metal. Então, desconsiderando o hidrogênio, só esses metais aqui. Então, são os metais alcalinos. Então, todas as bases compostas por esses metais aqui, elas são solúveis em água, né? Então, hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídio, de césio e de frâncio, essas bases são solúveis em água. E o hidróxido de amônio também, né? Que é uma base, não tem metais na sua composição, mas é uma base bem solúvel em água.
Então, parcialmente solúveis são as bases que são compostas, que são formadas a partir de elementos da família 2A, né? Exceto o hidróxido de magnésio. Então, quem é a família 2A? É essa família aqui, a família dos alcalinos terrosos. Então, o hidróxido de berílio, de cálcio, de estrôncio, de bário, de rádio são parcialmente solúveis, não é isso? É parcialmente solúveis. A exceção é o hidróxido de magnésio, que apesar de ser uma base que é oriunda de um dos metais da família dos alcalinos terrosos, ela é bastante insolúvel em água, né? Então a exceção está para o hidróxido de magnésio. Tá? E praticamente insolúveis são todas as demais bases. Então, essa aqui, por exemplo, que a gente viu foi hidróxido de alumínio. O alumínio não faz parte nem da família 1A nem da família 2A. Hidróxido de zinco, hidróxido de prata, né? Então, todas essas aqui são insolúveis porque elas não são bases que são formadas por metais nem da família 1A nem da família 2A, né? Tá? Então, elas podem ser também classificadas quanto à força. Então, assim como no caso dos átomos, a força das bases também não está associada à sua periculosidade, e sim à sua capacidade de dissociação, e pode ser medida. Então, é como a gente viu lá para os ácidos, né? Uma base forte ela é uma base que se dissocia muito fácil em água. Né? Então, bases que se dissociam muito fácil em água são consideradas bases fortes. Então, são as bases da família. São as bases compostas por metais da família 1A e 2A, né, como a gente viu, exceto o hidróxido de magnésio. Porque, como a gente viu que ele é praticamente insolúvel em água, se ele é insolúvel, então não vai ocorrer essa dissociação. Tá? Então, as bases fracas são aquelas que se dissociam muito pouco em água. Por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco, hidróxido de prata e o hidróxido de amônio, né? Também são bases que se dissociam muito pouco em água, tá? Pronto, agora a nomenclatura das bases. A regra é bem simples, né? É só colocar hidróxido mais o nome do elemento que compõe a base. Então, hidróxido, nesse caso aqui o metal é lítio, então é hidróxido de lítio. Hidróxido de sódio, né? O metal é sódio. Hidróxido de potássio, o metal é potássio. Hidróxido de césio. Hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco, hidróxido de prata e hidróxido de amônio. Nesse caso aqui não é um elemento, é uma molécula, né? Então, é hidróxido mais o derivado, né? De quem que esse composto que é derivado. Esse que é um derivado da amônia, então é um hidróxido de amônio. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto. Porém, existem metais que podem possuir dois NOx diferentes, né? Nesse caso, procede-se da mesma forma que nos casos anteriores, acrescentando NOx em algarismos romanos. Ainda como nomenclatura alternativa, pode-se ter o NOx maior com a terminação ico e o NOx menor com a terminação oso. Veja os casos mais importantes. Exatamente, o que é NOx? Eu ia chegar nisso. Se eu não ia, é bom você ter me lembrado. Eu pensei durante a preparo da aula chegar nisso. Perguntar para vocês o que é um NOx. Vocês já tiveram aula sobre oxidação, sobre eletroquímica, oxidação e redução. Não tiveram? O que é oxidação e redução?
que é oxidação e redução? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. O que significa esses sinais aqui, ó? Mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais, mais, três mais, dois mais, três mais, dois mais, quatro mais, dois mais, quatro mais. O que significa isso? Vamos lá, tô esperando. Tá, tá, pode ser uma carga, mas eu quero mais detalhes. O que essa carga de fato significa? Por que é 3? Por que é 2? Por que é um? Tá, serve, carga. Carga serve, mas eu quero saber diferença entre prótons e elétrons. Tá, é também isso. Diferença entre prótons e elétrons. Tá, mas o que fez com que essas espécies ficassem com diferentes, com essa diferença de prótons e elétrons? São os íons. A carga indica que a espécie é uma espécie iônica. Tá, mas o que significa cobre mais e cobre 2 mais? Por que não é cobre, somente cobre puro? Cobre somente cobre sem essa carga. Por que não é? Vocês sabem disso, eu tenho certeza que vocês sabem. Eu falei isso para vocês algumas vezes já. Vamos lá. Busquem aí no fundo da memória de vocês o que significa uma espécie que não indica carga, uma espécie que indica carga 2 mais, 3 mais, ou por exemplo, 2 menos, 3 menos, 4 menos, 5 mais, 6 mais. Tá, Juan, é por esse caminho, é a diferença de prótons e elétrons. Tá, vamos lá. Mas o que isso significa? É, tá, mas o que isso significa? Tem mais prótons, tem mais elétrons? Tá, é a forma como ele tá lá, né? É a forma como ele é encontrado, deixa-me ver. É, talvez, camada de valência da tabela periódica. Tá, vamos lá. Por exemplo, vamos lá, se eu tenho digamos, vamos colocar, por exemplo, aqui o cobre. Se eu represento o cobre somente com o C e o U, sem carga nenhuma, significa que a quantidade de prótons e de elétrons significa o quê sobre a quantidade de prótons e elétrons? Se eu não indico carga, né? O que significa com relação à quantidade de prótons e elétrons? É a mesma, tem mais prótons, tem mais elétrons? Isso. Se eu não indico carga, significa que as espécies estão com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Pronto, mas se eu coloco Cu mais, significa o quê? Que eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Que prótons é maior que elétrons. Tá, mais prótons. Mas é exatamente isso. Mas o que aconteceu? O átomo, ele pegou mais prótons para ele ficar com excesso de prótons, ou ele perdeu elétrons para ficar com excesso de prótons? Certo, perdeu elétrons. Seria possível ele ganhar prótons assim, de outros átomos? Seria possível ele ganhar prótons de outros átomos? Lembra que aqui eu estou falando de prótons, mas eu não estou falando do próton que a gente representa lá como o hidrogênio. Eu estou falando de prótons mesmo, a subpartícula atômica, o próton. Seria possível um átomo receber um próton assim, nas reações químicas, digamos, tradicionais? Isso, né? Então, nas ligações químicas, né, e nos elementos químicos,
quem se move são os elétrons. Então, ou perde ou ganha elétrons. Então, é isso mesmo. Então, cobre mais significa que ele está com excesso de prótons, ou seja, ele perdeu um elétron. Ok? Então, esse mais aqui significa que ele perdeu um elétron. E esse um elétron que ele perdeu, então a gente disse que o NOx, que é o número de oxidação, é 1. Como ele perdeu um elétron, ele se oxidou. Oxidação é perda de elétrons, então ele se oxidou. Então, o NOx do cobre aqui é 1, nesse caso. Mais 1. Né? Só que 1 a gente não precisa representar. Então, a gente coloca só o mais porque a gente sabe que é 1. E aqui no cobre 2, significa que perdeu 2 elétrons, então o NOx, que é o número de oxidação, é 2 mais, ou seja, quantos elétrons ele perdeu, né? Então, sempre que for mais, ele perdeu, e se for menos, ele ganhou. Nesse caso aqui dos metais, nos metais eles geralmente perdem elétrons. Então, nesse caso aqui, todos os NOx, né, que são os números de oxidação, são positivos, tá? E aí o que? Então, tem metais que possuem dois estados de oxidação, né? Possuem dois NOx diferentes. Então, pode formar duas bases diferentes. Então, tem o hidróxido de cobre 1, ou cuproso, que é o menor número de oxidação, ou hidróxido de cobre 2, ou cúprico, que é com maior estado de oxidação. Mesma coisa para o hidróxido de ouro 1, ou hidróxido de ouro 3. Né? O 1 é o hidróxido de ouro, ou hidróxido auroso. O hidróxido de ouro 3 é o hidróxido áurico. Tá bom? E a mesma coisa para outros metais. Tanto é o hidróxido de ferro 2 ou ferroso, e hidróxido de ferro 3 ou férrico. 3 mais. Tem sempre que indicar também a, a carga, porque o NOx ele pode ser carga positiva ou carga negativa, né? Então é 3 mais. 3 mais. 3 mais. Tá? E hidróxido de chumbo 2, o plumboso hidróxido de chumbo 4, ou púmblico. Tá bom? Tá, e aqui a gente tem uma tabela que descreve as principais bases e as suas utilizações, né? Então, tem o hidróxido de sódio, né? Que é também conhecido como soda cáustica. É uma das bases mais utilizadas na química como desentupidores de pias e vasos sanitários. Também é utilizada como limpador de calçadas e como matéria-prima para a fabricação de água de lavanderia, desinfetante e sabões. Então, esses sabões caseiros que o pessoal faz com óleo de fritura reutilizado, então utiliza esse hidróxido de sódio, né, para produzir o sabão. Alguém de vocês aí tem algum parente que já fez isso, ou faz em casa, ou conhece alguém que faz? Pois é, isso mesmo. Eu também já fiz algumas vezes. Eu fiz tanto para trabalho da faculdade, quanto para uma senhora que morava na minha rua. Ela fazia e pedia para eu misturar as coisas para ela. Por que é estranho, Vitória? Mas você acha que é estranho, mas é um estranho ruim ou um estranho bom? É um estranho ruim ou um estranho bom? Realmente ele é um pouco diferente. Então, esse que eu fazia lá também, ele era bem bom mesmo. Ele era até melhor do que os sabões comerciais, né? Então. Talvez então ela estivesse misturando pouco hidróxido, né? Que não era o suficiente para reagir com todo o óleo. Então, talvez tenha sido isso.
tá? Tem também o hidróxido de potássio, é o principal produto obtido da queima de madeira, e por isso o nome é alcalino, já que álcool tem esse significado, então hidróxido de potássio, né? Potássio cáustica também, é conhecido dessa forma. Tem hidróxido de magnésio, deve ser isso. Tem hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, praticamente insolúvel em água e é utilizada principalmente como antiácido estomacal, né? Evita azia, que é a sensação de queimação do esôfago, né? Então, como eu já falei para vocês, a gente tem ácido clorídrico no nosso estômago. Então, por diversas razões, essa concentração de ácido clorídrico no nosso estômago ela pode ficar um pouco elevada, então isso causa azia. E daí o hidróxido de magnésio é utilizado como antiácido, né? Então, ela reage com ácido clorídrico, diminuindo a acidez do estômago e melhorando a sensação de azia, tá? Temos também hidróxido de cálcio, que é principalmente utilizado como argamassa para a construção civil e para a correção da acidez do solo, utilizado também na caiação de paredes e troncos de árvores. Hidróxido de alumínio, nas estações de tratamento de água, então é isso mesmo. Nas estações de tratamento de água, o hidróxido de alumínio é usado como floculador, pois, como é uma base praticamente insolúvel em água, adquire uma consistência gelatinosa e, na sua sedimentação, carrega mecanicamente a sujeira para o fundo, através de pequenos flocos mais densos que a água. Também serve como antiácido estomacal. E, por fim, hidróxido de amônio. Esta base só coexiste em presença de água, já que isoladamente essa substância existe na forma de amônia e é utilizada principalmente como fertilizante e desinfetante, do tipo Ajax e Veja multiuso, tá bom? Então, essas são as principais bases e as suas utilizações. E aí tem uns exercícios aqui para vocês fazerem. Dessa vez façam mesmo. E na próxima aula a gente resolve juntos, tá bom? A gente resolve juntos? Não, vocês resolvem e eu corrijo com vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Meu horário já chegou. Deixa eu parar a gravação.